What's up, people? Sejam todos bem-vindos. Como sempre, eu sou José Felipe e eu tenho uma novidade. Estamos em Salvador, da Bahia, no Brasil, propriamente na Casa de Angola, onde a gente vai fazer a cobertura da palestra que vai acontecer aqui, onde tem convidados professores da Unilab e não só, né, estudantes também da mesma universidade vieram aqui e outros tantos convidados, não é? Onde vai se abordar temas que tenham que ver com o Dia da África, que é o 25 de maio. Então, pessoal, como sabem, eu vou acompanhar isso de perto, filmar e apresentar para vocês. Fiquem aqui comigo e whatever, mano. Vocês sabem que eu trago conteúdos daquele jeito. Fiquem comigo e bora lá acompanhar a cena, e é só? É nóis. Boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez, peço desculpa pelo atraso, como eu já disse. Sejam todos muito bem-vindos. Irei coordenar o evento de abertura. A situação é receber a todos e todas nesta solenidade abertura da primeira edição do Festival África Bahia. Este festival está sendo organizado pelos estudantes africanos e residentes em Salvador, com o objetivo de celebrar a África, compartilhar e disseminar conhecimento científico, cultural, político, artístico, filosófico, e como também promover o conhecimento da importância da interseção da história e da cultura africana na formação da sociedade brasileira, em específica a sociedade baiana, por meio de palestras e atividades culturais. Antes de convidar os nossos palestrantes, gostaríamos de agradecer em primeiro à Casa de Angola por nos ceder o espaço, à ZEA pela colaboração e ao público aqui presente, pois sem vocês não teria sido possível a realização deste evento. Dando sequência à nossa apresentação, para a nossa mesa redonda, nós convidamos profissionais africanos de diferentes áreas para debatermos o tema a importância e a valorização da cultura africana na Bahia. Assim sendo, chamamos para compor a mesa o professor Alexandre, que é doutor em Linguística e Língua Portuguesa pela Unesco, professor adjunto no Instituto de Humanidades e Letras da Unilab, professor do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos pela Universidade Estadual de Campana, membro do Grupo de Pesquisa África-Brasil e editor-chefe do Engenho ICEP, Revista Internacional de Culturas, Línguas Africanas e Brasileiras. Convidamos também o advogado Pedro Neves, que é especialista em Direito do Trabalho, Providência Social e Consumidor. No meio se formou em Latim e Filosofia, foi professor de ensino médio em Angola, na escola Dr. Antônio Lucionete, em Baza Congo, onde chegou ao posto de vice-diretor e diretor.
Convidamos também o professor Mazeleiro Malo, que é doutor em Sociologia pela Unesp, é docente nos cursos de Relações Internacionais e Ciências Sociais e é fundador do PER-Antico, Escola Africana e Promoção da Ciência e Espiritualidade Africana. Todos conseguem me ouvir? Aí, olha, os professores já temos um microfone automático. Aquelas salas que a gente vai dando aulas, são salas muito grandes. Então, boa tarde a todos e todas. Eu fico sem saber se falo em pé ou sentado, mas normalmente os professores ficam em pé e já fico à vontade em pé. É com muito prazer e agradecimentos extensos pelo convite para participar deste encontro. Eu considero este encontro de suma importância, mas também acho que a celebração do Dia da África não pode ser agora, em maio. Deve ocorrer todos os meses e todos os dias. Não é justo que a nossa celebração ocorra apenas hoje, que a África é o berço da humanidade. Não tem como negar os fatos. Outro fato, que todo mundo já sabe. A ciência surgiu na África. A escrita surgiu na África. A tecnologia mais avançada, que até hoje muitos cientistas não conseguem entender, surgiu na África. Não estou falando algo novo. Eu estou falando o que os estudos e bibliografias existentes já mostraram. Então, é muito interessante olhar para a África com um olhar mais atencioso, porque lá na África vamos encontrar a nossa essência, a nossa origem, o nosso ser, nós vamos encontrar lá na África. Quando eu falei da tecnologia, eu vou dar exemplo só das pirâmides do Egito. A construção daqueles edifícios exigiu o domínio de matemática, exigiu o domínio de várias outras ciências. A mumificação de corpos é uma tecnologia avançada e que ninguém até hoje consegue conhecer ou aprofundar essa tecnologia. Então, há muito conhecimento que a África tem e que nós precisamos de buscar. Agora, também não tem como falar do Brasil sem envolver a África, porque a África está aqui presente. Quando eu falo povo brasileiro, ao mesmo tempo estou falando África presente, Europa presente, Ásia presente, América presente, porque o povo brasileiro ele é composto por diferentes povos, desde os povos da Ásia, Europa, África e das Américas. Então é muito importante olharmos essas questões. Ainda bem que temos esse dia para lembrar, porque precisamos o tempo todo renovar esta parceria permanente com a África. A África tem muito a ensinar ao Brasil, mas o Brasil também tem muito a ensinar para a África. As cooperações, é interessante que sejam cooperações de vai e vem, com dois sentidos. A vinda de estudantes africanos para o Brasil, mas gostaria que houvesse mais estudantes brasileiros a ir estudar na África. Isso seria maravilhoso também. É preciso pensar numa África de cooperação, quando a gente chama África, muitos até pensam que se trata de um só país, mas não. É um continente grande, com várias culturas, mas muitas culturas, e que essas culturas de algum momento precisam de ser preservadas, aqui e lá. Os estudantes africanos estão aí. É um elemento inerente à língua portuguesa. Nós temos uma só língua portuguesa.
essa língua portuguesa perdeu a identidade. Não pertence a Portugal. Não pertence a ninguém, senão a todos aqueles que a falam. O português brasileiro é uma variedade da língua portuguesa. O português angolano, português timorense, português santomense. Trata-se de variedades de uma mesma língua. Então, é importante tolerarmos uns aos outros sem preconceito. Agora vou falar sobre elementos inerentes àquilo que é a preservação da nossa identidade. O racismo está presente na nossa sociedade. Temos que sempre ficarmos em alerta. O racismo está presente, inclusive nos meios de comunicação. Vocês acompanharam na televisão, semana passada, alguém a dizer que lá no Rio Grande do Sul tem cheias justamente porque tem muitas casas do candomblé. Vocês acham possível isso? Vocês acham que Deus vai acabar com o povo do Rio Grande do Sul por essa razão? Eu acho que essa pessoa também está convencida de que não é possível. Mas dentro dessa pessoa há uma semente do racismo, há uma semente do preconceito religioso, há uma semente de todo tipo de preconceito. Então é isso que nós precisamos de prestarmos atenção, né? Eu vou falar os 10 minutos mesmo, tá? Fique tranquilo. Então há uma raiz do preconceito linguístico, de preconceito de diversas formas, que precisa ser combatido pela nossa sociedade. Nós precisamos de coragem, irmãos. Eu estou falando de todos, brasileiros e também estrangeiros de outros países. É preciso ter coragem para combater o racismo. É preciso ter coragem para combater o preconceito de todo tipo. Então, para isso, é preciso que todos nós nos armemos do conhecimento. Se você não tem conhecimento sobre uma determinada questão, dificilmente você vai poder combater. Não se trata apenas do racismo, mas também tem outras desigualdades sociais que precisam de ser combatidos na África do hoje. Estamos celebrando o Dia de África, mas precisamos de trabalharmos para o combate de outros tipos de problemas sociais. O gênero, por exemplo. As desigualdades do gênero estão aí. A gente observa as diferenças entre homens e mulheres. Não é só aqui no Brasil. Na África, no país de onde eu venho, isso ainda é permanente. Precisamos de combater e mostrarmos efetivamente, né, que não vale a pena apostarmos nas desigualdades sociais, porque elas vão nos separar. A proteção às pessoas LGBTQI+. É importante que nós toleremos a presença desses irmãos. Por que eu estou falando isso, gente? É que está dentro da cultura. Olha que eu não estou falando coisas de longe. Eu estou falando do tema de hoje. Cultura, questões de cultura e questões de África. Vocês sabem que em África, os gays são mortos. Em algumas culturas se descobre que você é gay, você é homossexual, você é excluído da sociedade. Isso só acontece na África. No Brasil não acontece. Ficaram em silêncio? No Brasil também, gente. Por que ficaram em silêncio? Então, há uma semelhança entre nós, há uma igualdade entre nós. O preconceito contra o diferente ocorre na África e aqui também no Brasil. Então, sendo irmãos, precisamos de combatermos o que nos faz mal, todos nós, né, para que possamos viver nessa sociedade, nesse mundo, né, que o Deus nos ofereceu. A tonalidade da melanina não pode ser a causa de separação entre nós, de quebra de oportunidades. Olhar para alguém, então o preto não pode entrar aqui, preto não pode ficar nesse lugar. Isso não pode ocorrer numa sociedade evoluída. Então, é muito importante. Agradeço a oportunidade de ter sido convidado para esse espaço. Gostaria que vocês me convidassem.
no chamativo do evento, né? Constou lá que é uma formação em arte e filosofia, né? Que para amanhã depois sair daqui e tal, você aluno de latim. Latim é uma língua morta, né? Já não se fala mais, né? Eu só queria fazer essa ressalva. Bom, eu tive muita dificuldade, né, assim, de poder preparar essa minha pequena fala, porque quando eu vi no chamativo, né, tinha doutores, pós-doutores, né, e eu estou fora do que é do meio acadêmico dos preparativos. A questão do tema, né, a importância e a valorização da cultura africana na Bahia. Como vocês sabem, né, a África tem 54 países, né? Então, falar da África ou fazer uma comparação com a Bahia fica um pouco, é uma coisa meio desigual, porque a África, salvo engano, tem 54 países, né? E dos 54 países, cada país tem as suas peculiaridades, né? E nós sabemos que aqui na Bahia veio ou vieram muitos africanos de diferentes países, né? Então, eu queria fazer essa ressalva. Bom, eu vou fazer uma leitura. Né? Eu preparei um pouco algumas palavras assim que eu vou compartilhar com vocês. É inegável a contribuição da cultura africana na Bahia. Isso pode-se ver e pode-se constatar na música, no proceder, na arte, na dança, na religiosidade. Tudo isso se deve ao encontro dessas duas culturas, né? A cultura que veio trazida pelo povo africano e a cultura encontrada aqui em Salvador, ou na Bahia. Não sei de quem é essa frase. O encontro de duas culturas nasce uma outra cultura, que não é a cultura A ou B, mas uma outra cultura talvez melhor. Então, nós podemos ver que a Bahia é um estado abençoado pela sua diversidade, justamente em função desse encontro dessas duas culturas.
Quanto à cultura africana, eu fiz algumas pesquisas, né? Eu não sou antropólogo ou historiador, mas eu posso concluir que a cultura africana se assenta em 3 elementos: o homem, ou o ser humano, a natureza e os espíritos, ou o espírito ou ancestrais. Então, falando da cultura africana, a cultura africana é baseada em princípios. Primeiro, no que diz respeito à ontologia, a teoria das forças que se expressam através da vida. Em segundo lugar, no que diz respeito à criteriologia, a evidência interna e externa. A evidência externa, isto é, a autoridade, a sabedoria, a força vital dominante dos ancestrais. Mas também, como eu disse, tem a evidência interna, isto é, a experiência da natureza e dos fenômenos vivos. Eu vou precisar de mais tempo. Preciso disso. Em terceiro lugar, no que diz respeito à teoria do homem, a força pessoal capaz de crescer e diminuir. Em quarto lugar, no que diz respeito à ética, o conceito do bem, como valorizando a vida, e do mal como prejudicando a força vital. Diz-se na África que quem abandona ou esquece os seus ancestrais também é esquecido pelos ancestrais. No caso, os ancestrais também os esquecerão. Isso porque a concepção africana, na concepção africana, o ser humano e a natureza tem uma importância singular. Na Bahia, é comum ouvir que na Bahia tudo é festa. Salvador, Bahia, é um tesouro africano nas Américas. Isso pode facilmente se perceber nos ritmos tambor, nas manifestações culturais, religiosas, arte e culturais. O Correio da Bahia publicou uma matéria de Luiz Gonçalves, citando o antropólogo Wilson Caetano, diz: a Bahia se destaca entre os estados brasileiros com mais presença de africanos na preservação de suas ancestralidades, trazendo a força do protagonismo negro na condução dessa trajetória que liga o Brasil e a África. A cidade de Salvador é resultado das continuidades dos elementos civilizatórios negros do Novo Mundo, ao mesmo tempo, na adaptação dessas culturas africanas
que aqui chegaram. Gente, eu vou fazer um pedido com vocês, só para eu terminar isso aqui, pelo menos, viu? Com a vossa concordância, eu acho que é melhor, não? A pergunta é, o que é comemorar? O Gabi fala muito. Por que comemorar? Temos algo para comemorar. No momento em que cresce o racismo nas escolas, lojas, shoppings, nos estádios que foi ambiente de... Vocês precisam dar espaço para a gente conversar. Quando ele pediu para ter um momento para falar, tem que conceder esse espaço para ele, conforme ele tinha se programado. Daí a gente não precisa ser mata por ser tempo ocidental, a gente vai criando espaço para a gente conversar. Assim o dia fica mais bonito para a gente conversar. Vocês colocaram o tema importância e a valorização da cultura africana na Bahia, né? Eu quero provocar a sala com duas questões, né? Que aqui quem já falou começou a colocar. Bom, primeiro, o grande tema no continente é sobre a educação. A União Africana elegeu o tema da educação para a gente. É isso que está se discutindo no continente. Aí, quando vocês estão colocando a questão da importância da valorização da cultura africana na Bahia, para mim também a educação é parte da cultura, é parte da educação, vice-versa, né? Aqui também já se colocou. Outra questão que eu quero colocar aqui, mas valorização da cultura africana da parte de quem? Quem vai valorizar essa cultura? Será que na escola? Ou, digamos, as pessoas que vivem na Bahia? Pessoas baianas. E nós também somos parte dessa baianidade, né? Para quem já mora aqui. Essa é uma pergunta a se colocar, né? A valorização da cultura africana. Bom, a gente teria muitos capítulos para fazer um diálogo, né, sobre o tema. Quando eu vi, por exemplo, a presença da professora Zelina, ela que é uma professora nossa da Unilab, quilombola, você tem um caminho. Eu esperava uma fala, e quando a gente vê os quilombos, estamos muito presentes no mundo banto. Contribuição banto aqui no país. Certo? Talvez a nossa irmã possa trazer mais elementos sobre as questões de quem nasceu aqui, como percebe, né? E lá no final, o professor Chimbani trouxe a questão da língua. Ele que é um grande linguista africano, né? O trabalho que ele faz, se ele desdobrasse línguas aqui, nós estaríamos longe para discutir esses assuntos. Mas ele também preferiu pegar um caminho, então ficou para esse, vamos voltar cada vez mais para vocês acompanhar. Mas nossos estudantes da Unilab têm o privilégio de acompanhar o trabalho que ele faz, certo? Então, a valorização da cultura africana na Bahia. A pergunta que eu estou fazendo, a questão é, será que os baianos, baianas valorizam a cultura africana? Essa aqui é uma pergunta, de forma geral. Como essa negritude aqui na Bahia se coloca? Como a gente não tem muito tempo, a provocação seria você vir lá na Unilab para a gente discutir isso aqui. Ou pessoas ainda que se abrem para a África. Então você vai encontrar, alguém vai dizer o seguinte, por exemplo, a pessoa está no candomblé. Ela vai dizer, não, candomblé brasileira. É um jeito de dizer que não é africana. Eu nasci até hoje que candomblé não é africana. Tem uma recriação, mas a sua base é africana e continua sendo africana. Mas é uma maneira de falar, não. O que foi construído aqui é nosso, aí marca o território. E essa disputa tem, ele vai até no campo político. Quando nós começamos a disputar espaço com negros na cidade aqui. Mas estou dando somente esse exemplo, não é? Então assim, ó, eu posso pegar Xande, que estava ontem junto com o Coricoma, estou vendo a professora Catarina aqui. Nós tivemos recortes sobre as danças, música e dança. Eu não sei quem está dançando, como a gente chama a nossa música baiana. Como que é? Achei muito music não, mas tem o nome pagodão aqui, o pagode da Bahia. Aquele rebolice de Xande, se ele se vê como africano.
até onde a africanidade distante. Por que a indústria baiana, em termos de música, não faz uma ligação com a África? Eu acho que não tem muita conexão, Pedro. Talvez você ajuda você mais tempo aqui na Bahia. Vem aqui outros músicos, mas não há uma conexão, por exemplo, com a produção cultural que está acontecendo no continente. Imagina se a gente fizesse isso. Levando em conta que a Bahia é a sexta região. Bom, a boa notícia hoje é que o presidente do Benin está lá no jantar com o Lula. Não sei se vocês viram. Eu acompanhei porque a professora Karine, que é uma amiga, irmã minha, que é baiana, professora de Relações Internacionais lá no Sul, estava lá junto, e o presidente do Benin está. Interessante que o presidente do Benin chegou pelo fato do Benin ter estendido, né, a cidadania para o afrodescendente. Mas tem um problema, porque afrodescendente que recebe a cidadania em Benin não pode se candidatar, não pode concorrer a cargo público, assim por diante. Eu acho que essa cidadania está um pouquinho, tem um problema. Eu acho que tem um problema. Então, a gente sempre tem falado a cidadania, especialmente para quem está na diáspora ou nasceu na diáspora, múltipla cidadania. Vocês precisam pedir cidadania em qualquer país africano. Vice-versa. Nós também, quando chegamos aqui, quando alguém começa a me dizer estrangeiro, imigrante, eu digo, não sou nem imigrante nem estrangeiro, não. Porque esse lugar aqui, meus avós, nossos avós construíram. Não me vejo como estrangeiro nem imigrante. Mas está acontecendo aquilo lá. Então, o problema que eu estou trazendo, eu estava colocando especialmente, veja só, estou falando de pagode. Porque essa negritude, qual é a consciência embutida, a consciência africana? Diferente quando eu pego os afoxenses, certo? Você tem o Olodu, você tem Ileaé, você tem uma consciência política nesse fazer a negritude, certo? Não estou dizendo que alguém não pode se divertir com o Bagudão. Esse não é o problema. Mas qual é a negritude e a africanidade que está ali? Qual é a negritude política que está no afoxé, no Bagudão? Essa é a provocação. Quando a gente sabe que o rebolice de Xande, esse aí não é europeu. Basicamente africano. Basicamente africana, e se não arriscar, muitas danças que são lá de Congo, Angola, você vai, né? Onde a gente valoriza mais esse lugar do eixo. Então, essa é a provocação que eu estou fazendo, né? Qual é a negritude que a gente tem e de que maneira a gente vivencia isso aí. Porque vocês estão falando da valorização dessa cultura africana na Bahia. Eu vou finalizar. Finalizo, porque deram 10 minutos aqui. Eu tenho transitado no terreno de Candomblé, Tumba Jussá. De vez em quando eu disse que alguns, de vez em quando, o governo na minha cabeça. Eu nasci lá no Congo, o governo lá no Nigéria na minha cabeça, veja esse doidice. Mas se diz que deve ser encoste. Mas ir para Tumba Jussá, para mim, é muito político. Aí eu encontro a palavra Mutué. Mutué. Moto e lingala. Moto, cabeça. Muito. Cabeça, ser humano, aí vai. Aí a filosofia do Mutu. O livro que eu trouxe de novo aqui, que está por aí. Então, quando a gente começa a entender, somente essa palavra, até montes, você pode pegar aquela dimensão, né, que a Leila Gonzalez colocou para a gente, né, sobre a nossa língua, né, a influência nas línguas. Muito no caso, é a palavra muito. É a palavra muito. Ele só virou, né, de outra maneira, para se referir à cabeça, que seria o ori entre os povos Yorubá. Mas uma palavra branca você encontra. Eu poderia pegar somente aqui, pode ser qualquer canção do Candomblé com Angola, sobre Nzazi, ou sobre, sei lá. Aí vocês vão encontrar uma aldeia africana dentro do Candomblé. Como quando vocês vão também no Candomblé, na Angola, vocês vão encontrar África. Então, aí volta a questão da valorização, da cultura africana na Bahia. Eu acho que nos Candomblé você encontra. Se você pega samba, você vai encontrar. E outras coisas assim, eu acho que as pessoas já falaram. O desafio que eu coloco, eu acho que a gente precisa cada vez mais se conectar. Quem nasceu aqui
e quem vem de fora. Quando a gente cada vez mais vai se conectar, nós seremos uma força. Até porque a diáspora continua sendo a sexta região no continente. Então, esse aí seria o recado que eu tenho para vocês. Muito obrigado. Outros questionamentos para o pedagogo a pensar. Agora eu passo a palavra para a nossa epidemiologista Andrea. Muito obrigada. Eu começo primeiramente pedindo licença a todos os mais velhos. A gente senta nessa cadeira aqui, doutor Pedro, como pessoas do continente africano que se conecta na forma da sua africanidade. Então, eu venho de Cabo Verde, eu tenho 15 anos de Salvador, Bahia, então eu me considero uma pessoa cabo-verdiana em diáspora e hoje aqui o meu papel também é me conectar com todas as falas que me antecederam e agradeço a presença dos meus irmãos aqui e eu vou falar desse lugar da irmandade, desse lugar que é o lugar que nos conecta enquanto povos africanos. Olhar a temática pensando África-Bahia, eu não vou me repetir aqui no quão difícil é pensarmos nessa interlocução África-Bahia enquanto um continente diverso. E eu quero começar desse lugar, do lugar da diversidade. Diversidade de cultura, diversidade de línguas, diversidade de povos, diversidade de saberes, de educação e de tudo aquilo que nos constitui enquanto berço da humanidade. E enquanto berço da humanidade, enquanto território na qual vários povos saíram para habitar outros lugares e nas quais nós aqui somos diáspora, incluindo eu e todos vocês aqui que nasceram na nossa diáspora chamada Bahia, dentro desse país continental chamado Brasil, em certa medida nós temos elos de conexão que não dá pra gente simplesmente limpar da história. Eu quero voltar num ponto que é num ponto de definição de humanidade. Já tem vários anos que eu acompanho a Semana Africana, tem vários anos que eu acompanho a comemoração das independências de vários países aqui nessa casa, na Casa de Angola, que sempre nos recebe a todos e a todas. Mas eu queria voltar nesse ponto da definição, por quê? Existe uma tendência de sempre que comemoramos a Semana Africana, sempre que discutimos sobre valorização de cultura, sempre que discutimos sobre como fazer essa ponte, né, Brasil-África, nós partimos muito desse ponto chamado escravização. E eu queria convidar todos para a gente fazer esse movimento de giro mesmo epistemológico, começar do lugar, o lugar da sabedoria, do conhecimento, que é aquilo que nos caracteriza. Então, eu estou um pouco fadigada de ver a nossa história sendo sempre contada a partir desse lugar. Então, está na hora também de pensarmos os nossos elos de ligação e como a valorização da nossa cultura ela está presente a partir desse lugar, do lugar da troca de saberes, no lugar da educação, no lugar das línguas e dos fazeres culturais que são amplos. E dentro dessa lógica também acho que é importante a gente repensar como nos organizamos e nas várias formas que as pessoas africanas elas se organizam. Isso não quer dizer que não tenhamos questões dentro do continente frutos desse processo de colonização que ainda é presente. Então isso também é um ponto importante para a gente colocar. Não significa que não tenhamos problemas fronteiriços que são advindos de toda a violência que foi o processo de colonização e que persiste no continente africano. Então parte desse movimento ele também precisa ser feito dentro dessa casa para a gente poder repensar rumos
rumos esses que possam contribuir para a criação dessa ponte, que seja uma ponte de mão dupla, que seja uma ponte onde não somente nós trazemos aquilo que é pensado como prioritário, como educação, mas também que possamos trazer elementos da cultura e elementos tecnológicos que são feitos no continente africano. Então, hoje, meu lugar aqui é exatamente falar da potência que é o continente africano e as pessoas que habitam no continente como produtoras de conhecimento, de tecnologias, e que isso não é algo recente. Isso parte da nossa história, que foi, sim, interrompida pela escravização, mas que a gente precisa também voltar nesse ponto para nos conectar. Então, a grande maioria dos que estão aqui vieram para o Brasil muito nesse movimento de troca de questões educacionais para acessar as universidades. Só que quando nós chegamos para acessar as universidades brasileiras, existe uma barreira de recepção. E a gente precisa também falar sobre isso. Então, não é só porque estamos sentados aqui e que hoje estamos tendo a oportunidade de dialogar sobre isso nessa casa, que nós não vamos conversar sobre os desafios da integração da população africana nas universidades brasileiras. E eu falo de um lugar de quem frequentou a Universidade Federal da Bahia, mas isso não é uma questão inequívoca somente da Universidade Federal da Bahia. A gente pode ampliar isso para todas as universidades de norte a sueste a oeste desse país. Então, quando a gente fala sobre a possibilidade de criar uma cooperação, nós também estamos falando sobre pleitear espaços que saibam nos recepcionar e acomodar as nossas questões que são trazidas conosco, porque nós somos sujeitos e sujeitas que tem uma bagagem cultural, que tem uma bagagem de conhecimento que precisa ser incorporada também nos processos educativos. E isso inclui também a questão da acomodação, da recepção e do respeito à língua. Eu estou aqui falando com vocês em português, mas eu poderia muito bem estar falando crioulo. Eu gostaria de falar minha língua aqui com todos vocês. Eu gostaria de falar a língua na qual eu me expresso melhor. Não que eu não possa me expressar em português, eu posso. Mas eu gostaria de expressar na minha língua. Mas existe uma barreira que nós não incorporamos nos sistemas educativos as línguas que são faladas no continente africano. Então, quando a gente quer falar de educação, a gente precisa também repensar que processos e políticas educativas são essas que estamos pensando e como é que dentro dessa lógica de cooperação nós também incluímos os saberes e os conhecimentos africanos. Isso envolve a língua e envolve outras tecnologias importantes que são simplesmente desconsideradas. Então, quando nós chegamos, nós somos sempre recepcionados como exótico. Graças ao universo, a gente tem reduzido esse movimento de sermos observados como exóticos. E quem nunca aqui ouviu, você fala bonitinho. Não falo bonitinho. Eu falo como uma pessoa do meu país fala, como você fala no seu país de origem. Então, quando falamos de valorização de cultura, pensando África, Bahia, também precisamos pensar em quais são as arquiteturas políticas que estão desenvolvendo essas questões e quais são também os processos que estamos criando para realmente nos conectarmos com aquilo que é a essência do continente africano. E quando eu falo a essência do continente africano é respeitando aquilo que são as particularidades de cada país. Porque a mim me gera certo incômodo quando a gente fala do continente africano, porque a tendência é sempre homogeneizá-la. E a homogeneização também é um traço do colonialismo, é um traço da branquitude. Então, a gente não está aqui para deixar também essas questões passarem ao léu, mas a gente precisa colocar essa semente porque todos nós estamos em processos educativos constantes, porque a colonização ela faz um apagamento da memória de todos nós que estamos aqui presentes. Então, o processo de educação, o processo, ele é sempre contínuo. Então, não me interpretem mal no sentido daquilo que eu estou falando, mas me interpretem como uma provocação para a gente
sempre seguir refletindo nesse cenário. Então, seria muito mais simples se a gente pudesse olhar para o continente nas suas diversidades. Diversidades essas, não só pensando as fronteiras criadas para a criação desse padrão arquitetônico de país, que era algo que para a gente não existia, mas também das diversidades que existem dentro de cada um desses países. Então, isso também, esses espaços, como a Semana Africana, são possibilidades de nos conectarmos para que possamos ir na Unilag, por exemplo, fazer uma conversa de 4 horas, da mesma forma que é importante que pudéssemos estar sentados numa roda ali do lado de fora e conversarmos, olhando no olho um do outro e trocando experiências, porque todos nós temos uma experiência a contribuir. Então a gente fala dos quilombos no Brasil e agora eu vou deixar esses pontos para vocês também, porque isso é importante. Da mesma forma que a gente fala dos quilombos aqui, ninguém sabe que, por exemplo, em Cabo Verde, isso eu posso falar que eu sou nascida e criada em Cabo Verde, a gente tem uma comunidade de rabelados que preserva os pontos tradicionais que são preservados nos quilombos. A gente tem uma comunidade de rabelados que a matriz de tratamento, pensando o que é saúde, o que é bem-estar, é pautado na filosofia africana de cuidado com as plantas, de cuidado com a natureza. Então, são questões que a gente acredita que estamos separados, mas a única coisa que nos separa, na verdade, é um oceano e um carimbo no passaporte, porque a gente fala desse incremento de troca entre Brasil e África, mas muitos de nós no continente africano ainda precisamos aplicar para receber um visto para entrar no Brasil. Somos estudantes no Brasil e todo ano eu tenho que ir na Polícia Federal para receber um carimbo no meu visto para permanecer estudando. Eu poderia trazer várias coisas que estão dentro desse escopo quando pensamos a questão diaspórica, e são preocupações legítimas que estão na mesa. Então, se a gente quer fazer um movimento de troca, né, pensando nos fundamentos africanos, que quando você vai para o mercado da troca, você leva algo para trocar e você traz algo para si. Se esse movimento de troca dentro do mercado ele acontece somente numa direção, isso não é troca, isso é exploração. Então a gente precisa também pensar cada vez mais nesse movimento constante entre Brasil e todos os países africanos, esse movimento dual, esse movimento que seja de troca, uma troca que seja assentada no respeito, uma troca que seja assentada na igualdade, uma troca também que seja assentada na garantia dos direitos humanos, porque a gente roda, e quando eu comecei minha conversa, e já estou terminando por conta do horário também, eu falei sobre definição de humanidade, né? Então a gente não pode esquecer que aquilo que foi considerado como definição de humanidade deixou todos nós, mulheres, homens, pessoas LGBTQIA+, pretas e pardas, fora dessa definição de humanidade. Então, se a gente quer falar dessa relação entre África e Brasil, desse modo que respeite ambas as partes e que haja realmente uma troca, a gente precisa todo mundo se reposicionar na reflexão sobre o que é humanidade, que humanidade é essa que está sendo falada lá fora e se estamos ou não incluídos. Como na definição ontológica nós fomos excluídas, quais são os pactos que nós, povos afrodescendentes, afrodiaspóricos, queremos compor para essa nova definição de humanidade, para que realmente o conhecimento e as trocas possam ser circulares. Então, esse também é um desafio que eu deixo aqui para todos nós, porque em todos os espaços em que estamos, seja da saúde, seja das línguas, seja das humanidades, seja do direito, da economia e todas as diversidades de campos que existem, a gente precisa começar a repensar quais são os fundamentos que nos unem enquanto povos diaspóricos e quais são também as estratégias que nos separam e colocam essa narrativa, né, entre nós de separação e não de continuidade. Então, olhar o continente africano também precisa ser em movimento Sankofa para a gente compreender o porquê que temos pontos aqui afrodiaspóricos e o porquê que não somos imigrantes aqui.
Da mesma forma que quando os afrodescendentes residentes no Brasil, eles se movimentam para os nossos continentes, eles também não são imigrantes, eles são parte daquela diáspora que está retornando. Então, como é que a gente também faz essa construção para que haja essa troca e não nos embasarmos nesse ponto de exploração, que é o que está colocado nesse mundo e naquilo que define as humanidades? Muito obrigada, eu falo pra caramba, eu poderia falar mais tarde. Eu não tenho o hábito de dizer todas, porque no português que eu aprendi, quando se diz todos, elas estão inclusas neste todos. Então essa questão de todos e todas e todas é novidade para mim. Bom, meu nome é Inês Tebão Curilacô, eu sou de Angola, sou professor de História no Instituto Superior de Ciência da Educação, uma instituição vocacionada à formação de professores para o ensino secundário em Angola. Quero antes parabenizar a organização do evento. Também quero parabenizar o nosso advogado Pedro Neves, em particular, porque foi ele que me convidou para estar nesse evento. E tem algumas contribuições que eu acho que é importante, em jeito de provocação também, para nós refletirmos. Quero começar pelo tema do evento. A importância da valorização da cultura africana na Bahia. Diria eu que a cultura africana não existe. O que existem são culturas de África. Não existe uma cultura africana. Nós temos várias culturas de povos que habitam no espaço geográfico que hoje é Angola, e temos outras culturas de povos descendentes de África habitando noutro espaço geográfico. Então são culturas de África e não cultura africana. A segunda contribuição. Quero pegar naquilo que o professor Malo nos apresentou aqui. E eu farei a mesma pergunta. Valorizar a cultura africana. Quem? Como? De que maneira? Como é que a gente quer valorizar essa dita cultura africana? Pois diz que não existe. Quem vai valorizar? E eu faço essa colocação porque aqui mesmo, nesta sala, quando nós nos predispomos a valorizar a nossa cultura, somos os primeiros a desvalorizá-la. Pegando na fala do nosso amigo e colega Pedro Neves, repetiu várias vezes que ele tinha dificuldade de falar com essa plateia, porque ele não é doutor, porque ele não é catedrático, como se a academia ocidental fosse um instrumento de valorização do ser humano. Só fala para a gente quem é doutor. Quem não passou na academia, quem não esteve na universidade, não tem nada para dizer onde tem gente. Está errado. Todo ser humano, independentemente da formação que tenha, tem alguma coisa a dizer ao outro. Dr. Pedro é advogado, tem uma larga experiência de trabalho da advocacia aqui na Bahia. Eu, pessoalmente, tive um problema há coisa de 7 ou 8 anos aqui na Bahia e pedi ajuda do Dr. Pedro. Com a sua ajuda, consegui resolver o problema, que não resolveria se eu não tivesse conhecido. Mas aí está o problema.
Doutor Pedro chegou a mim e disse assim: Diniz, eu não posso pegar o seu caso, eu vou indicar para você um advogado branco. Porque na cabeça do doutor Pedro, sendo eu negro e ele advogado negro, a possibilidade de vencer a causa era menor. Então o doutor Pedro tem toda uma experiência a passar. Não pode minimizar-se por não ser acadêmico, que na verdade é, porque não seria advogado. E então essa questão de ser doutor ou ser catedrático não é condição para se falar onde há gente. Bom, um outro problema que eu queria também pegar na fala do Dr. Pedro, falou de alguém que disse que quando uma cultura cruza com a outra, surge uma cultura melhor. Não existe cultura melhor. O que existem são culturas. Não há uma cultura melhor do que a outra. De tal maneira que não há uma educação melhor que a outra educação. Todas as culturas valem. Tem o seu valor no seu contexto, no seu meio, de acordo com a realidade daquela sociedade. Quero terminar para o professor Alexandre e para o professor Malu Paulo. Professor Alexandre, quando receber o convite para as 4 horas, por favor, fale apenas 3, deixa 1 hora para mim também. Eu também teria muita coisa a dizer. E para o professor Malu Paulo, por tudo quanto é mais sagrado, se puder, na Unilab, tenho fome e sede de chegar à comunidade da Unilab e trazer alguma coisa que vem de Angola, de África, de um professor que está há 22 anos ensinando história de África na realidade africana. Muito obrigado. Eu vou citar 2 vezes. Bom, é o seguinte. Quando eu usei força de expressão, porque se fosse, eu nem abriria a boca, né? Então é força de expressão, e isso não desvaloriza a nossa cultura em momento algum. Com relação à questão de talvez o professor Diniz, eu disse, eu não sei esta fase de quem o encontro de 2 culturas nasce uma nova cultura, porque o tempo é pouco para a gente desmiuçar certas questões. O que eu disse não é porque a nova cultura é a melhor e as outras culturas ficam atrás. Eu disse uma nova cultura, porque se incorporam os elementos de uma e da outra cultura, então isso cria uma nova cultura, né? E isso é fato, porque existem algumas coisas aqui na Bahia, por exemplo, que nós estamos aqui, todo mundo sabe disso, em que você se surpreende. Por quê? Porque não na sua originalidade, aquilo que veio de lá, né? E isso é a mistura. Bom, com relação às questões jurídicas, eu acho que o doutor Diniz não lembra. Foi o seu pedido que você queria um advogado que não seja eu, em função das questões que se envolviam. Você sabe disso.
Não. Eu ia. Não se preocupe. Por sinal, ele é meu primo. Então. Sem réplica, mais alguém tem alguma coisa? Mais alguém tem alguma dúvida? Boa tarde a todos. O meu nome é Hulda Galala, eu sou angolana, sou estudante da Unilab, do curso de Humanidades. E primeiro parabenizar os professores pela intervenção e ao professor Diniz, né, que foi assim, lançou aqui alguns bifes, né, como se diz em Angola. Mas quando o professor Diniz falou sobre não existir uma cultura africana, sendo sincera, deixou-me a refletir, né? Porque até essas discussões são o nosso dia a dia na Unilab. Talvez pela própria curricularização, né? E o que se propõe à própria universidade. Mas falar ao professor Diniz que, por mais que tenha essa visão, é super importante e eu reconheço também, mas quero aqui reconhecer que, por mais que exista, olhar que existam outras culturas, mas, por exemplo, no caso aqui do Brasil, é olhar para a cultura de uma pessoa de um outro país que não seja Angola, é reconhecer que aquela cultura é africana também, respeitar. Né, o respeitar, porque isso existe em Angola. Em Angola, nós temos infelizmente a dificuldade, pelo efeito da colonização, de até não reconhecer aquilo que é a nossa própria cultura. Então, como é que vamos reconhecer e aceitar a cultura do outro? Então, é importante, se ser sincero, é importante sim falar de cultura africana, para conseguirmos observar as culturas dos outros países africanos que existem e respeitar a individualidade e a particularidade de cada um, para conseguirmos acolher, olhar o outro e respeitar, né? Respeitar e acolher pelos inúmeros desafios que nós encontramos sendo diaspóricos, né? Então era isso, muito obrigada. Dizer todas. Sendo linguista, eu queria conversar com o professor Diniz. Professor Diniz, é o seguinte: nós vivemos numa sociedade e o ser humano ele é político em si. Nós sabemos que na gramática da língua portuguesa há palavras com gênero masculino e feminino. Sabemos também que o português provém do latim e que o latim, no comecinho, não havia neutralidade nas palavras. Voltando agora para agora, de forma mais resumida, nós costumamos dizer todos e todas por uma questão meramente política e não gramatical. É uma questão de respeito. Você sabe muito bem que nós vivemos numa cultura machista, em que o homem o tempo todo se coloca em primeiro lugar. Não é culpa nossa, é culpa da nossa sociedade, da nossa cultura. As nossas línguas banto, professor Diniz, muitas delas não têm marcas de masculino e de feminino. A gente fala boi macho, boi fêmea, porco macho, porco fêmea. As línguas banto não têm artigos definidos. Não temos artigos definidos. O uns, a, os, as. Não temos. Então, nós vivemos numa cultura em que também há uma neutralidade do gênero. Então, eu sugiro ao professor Diniz, por favor, para que use todos e todas em respeito às mulheres,
na luta das mulheres. As mulheres estão numa luta de afirmação, né? Nessa luta de afirmação inclui-se essa questão. Eu sei muito bem que a língua portuguesa, quando eu falo todos, realmente as mulheres estão inseridas, mas sob o ponto de vista político elas estão inclusas e elas vão se sentir integradas, importantes e presentes se o professor Diniz utilizar todos e todas. Muito obrigado, senhor Diniz. Bom, é o seguinte, se falando de poesia, Alô? Ah, sim. Agora, tá vendo como estou eu? Gente, é o seguinte, meu nome é Gessé Liberdade, eu sou poeta negro, já venho batalhando há muito tempo já, né, pela poesia. E ontem, eu participei ontem, né, desse evento, né, com uma angolana que se trata de mulher, ontem a angolana teve aqui, e ontem, né, Ochan. Então, eu participei ontem do evento. Então é o seguinte, falando, o professor falando agora aqui sobre feminino, masculino, né, toda essa questão. Depois eu respondo aí o seguinte, né, para fechar, porque eu vou só explanar rapidinho aqui para vocês a situação da nossa cultura. Para o negro, aqui no Brasil, principalmente na Bahia, é muito difícil fazer arte. Eu vou ser muito sincero com vocês, porque eu sei que tem pessoas aqui em vários países, né? No evento desse, né, doutor? É uma oportunidade para nós esclarecermos, entendeu? A nossa situação. Então, eu estou nessa batalha há muitos anos, tentando, na resistência cultural, até mesmo tentando colocar, facilitar a poesia da mulher. Então, a gente tem essa vantagem, né? Agradeço já também em nome da comissão pela presença de todos e todas aqui presentes. Ela já me apresentou como Eco de Gumbê, eu sou de Guiné-Bissau, sou membro da comissão organizadora desse primeiro festival Afribar. Eu quero que cada um de vocês levem isso na memória, Afribar, Festival África Bahia. Não sei se já tinha existido um termo desse, mas a inspiração veio e criamos esse festival. E também Carva, como vocês podem ver, que é uma inspiração de a gente criar Carva, que significa Comunidade Africana Residente na Bahia. Temos um número significativo de africanos nativos da África aqui na Bahia. Não temos um número exato ainda, mas a gente bota em cima de 1000 africanos na Bahia. Fora os estudantes, né? Porque temos senegaleses comerciantes, temos outras nacionalidades que não estão no meio acadêmico, mas se compõem. Então, eu passei aqui para falar brevemente sobre Carva. Nossos objetivos, propostas, e o que a gente quer chegar com a Carva. Carva foi criado através de uma iniciativa da unificação de todos os africanos aqui na Bahia. Porque às vezes uma pessoa passa aqui, por exemplo, o Vinícius me fala, eu conheço um guineense que mora lá em Pituba. Aí eu não sei quem é, mas o guineense africano está na Bahia. Às vezes pode sofrer qualquer tipo de consequência negativa ou positiva e a gente não vai saber. Então a ideia do Carva surgiu para unificar todos os africanos, onde é que a gente vai criar um banco de dados, vamos ter registrado todos os africanos no máximo possível, chegando no aeroporto, onde é que vai morar, qual é a comunidade africana, não sei o quê. Aí vai recolher. Então, para isso, a gente precisa de apoio de todos vocês, principalmente esses nossos professores pós-doutorados, de nossos advogados, porque para Carva a gente vai precisar de um advogado. E a gente vai precisar de um vereador, que a gente agradece a apoio de Suica, está aqui presente, é vereador de Salvador, ele está aqui. Porque a ideia do Carva é a gente quer
que seja reconhecido pelo governo do estado, pela prefeitura, saber sobre a existência da comunidade africana. Quando se fala de eventos África, a gente não é chamado muitas das vezes. Eu sou produtor, cheguei aqui na Bahia desde 2017, produtor de eventos, sou músico, sou modelo, mas já acontece vários momentos que Dami, como DJ africano, nunca tocou no Afropunk. E falam que Afropunk é um evento mais negro, que não existe um africano DJ para tocar. Em 2023 a gente fez esforço através de Baiana System e veio uma cantora angolana e um cantor guineense para tocar no Afropunk. Então, a comunidade Carba precisa ser reconhecida para qualquer tipo de evento acadêmico, científico, tradicional, cultural que precisar. O Estado, o governo pode entrar em contato com o Carba. Temos um evento desse porte, precisamos de tal. A gente tem Brasileiro, tem Pedro, a gente tem André, a gente vai indicar através da comunidade para saber que vai representar a comunidade. A gente precisa disso. Então hoje, essa iniciativa, espero que todos vocês vão abraçar. E o Afriba, que significa a sigla África Bahia, é um festival também que a gente pretende realizar todo ano no mês de maio. Não só 25 de maio, mas no mês de maio. Por que mês de maio? Mês de maio foi um dia em que todos os países africanos comemoram como livres, independentes dos colônios. Então, a nossa ideia de trazer justamente 25 de maio, Bahia, Salvador, a cidade mais negra fora da África, precisa comemorar conosco essa independência, essa liberdade, porque Brasil, Salvador, Bahia tinha sofrido a mesma coisa que se libertou bem antes do continente africano. E Brasil foi um dos primeiros parceiros a comemorar todas as independências dos países africanos. Quando tornasse independente, Brasil era o primeiro a assinar e aceitar nas Nações Unidas que esse país é independente. Então, por isso que a gente precisa trazer esse festival, fazer integração cultural entre o continente africano com o estado baiano. Cada ano trazer 4, 5 músicos ou diferentes ramos artísticos do continente africano e pegar também aqui na Bahia para a gente fazer um festival que vai ter 40 mil pessoas, 50 mil pessoas, para a gente mostrar como é que existe essa inserção, essa interação da música, do estilo, do ritmo baiano com ritmos africanos. Por exemplo, eu vejo que não acontece muitos músicos africanos tocando no Brasil, mas vem americanos toda hora tocando, nada contra. Mas a gente tem que saber onde é que o ritmo veio, musical, artístico, cultural. Precisamos saber isso. Então, a ideia da Afriba é isso, trazer essa integração cultural entre África e Bahia. E vou aproveitar entregando esse certificado para nossos ilustres convidados que aceitaram esse convite de deixar o tempo deles para estar aqui conosco, para realizar esse primeiro sonho. Em seguida, o certificado vai para nossa mãe rainha Andréa, que está aqui como uma única mulher, para vocês não dizerem, você tem uma mulher, mas a gente tinha convidado 3 mulheres e as 2, infelizmente, não estão aqui. Seguida vai para o nosso, hoje a gente nem sabe como que chama, mas porque a pessoa que tem pós-doutorado vai falar pós-Alexandre, aí não sei nem como é que eu chamo mais, porque tem pós-doutorado, aí não posso falar doutor Alexandre, porque já tem um pós também. Pode? Agora vai falar doutor Alexandre. Em seguida, vamos entregar para o nosso pós-doutor também, brasileiro, que a maioria conhece, abraça várias vezes todos os eventos, tanto afro-brasileiros, tanto africanos. Brasileiro. Tem ausente, tem de Angola, não está.
Vamos entregar para o nosso vereador também, Suíca, que faz presente, abraçou a nossa ideia de levar esse projeto para a Câmara dos Vereadores e também apoiou nesse evento para ser uma realidade. Muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez a todos que estão presentes. Agora eu convido a todo mundo, vamos comer. Não, Oi pessoal, eu tô aqui no fundo só para dizer que dentro tem uma mesa com a amostra de comida de vários países. Aí você escolhe o que lhe apetecer, pode ir na janela e pedir o prato do país que você gostaria de provar.
Temos bebida, R$5 a cerveja, a fortalecer a comunidade Carba de estudantes, sem fundos financeiros, agradecemos bastante. É isso, aproveitem a festa. Vai ter animação agora de DJ, muita música, muita dança. Oi, Laurinda. Silêncio. Então, pessoal, é isso. Chegamos ao final de mais um episódio do evento que aconteceu aqui na Casa da Angola, não é? Pá, a coisa foi essa, são um pouquinho daquilo que ocorreu e espero que vocês tenham gostado, não é? Não tivemos entrevistas, mas deu para pelo menos pegar aquilo que foi a mensagem que os palestrantes passaram, não é? Então, whatever people, esperem para mais conteúdos. Hoje foi na Casa da Angola, aqui em Salvador da Bahia, no Brasil, e esperemos vos trazer novos conteúdos e de outros lugares, né? Então fiquem comigo e sempre com o canal, whatever, Bairro Esquecido, até que a morte nos separe ou até o regresso de Cristo. Halabek.